Meus amigos, o Santos segue avançando e no Sub-17 dando show, né? Nas duas competições aí, pelo menos até agora, e tomara que siga nas duas. Está na semifinal no sábado, neste sábado, hoje, claro, dia 5. Goleou o Ituano por 6-0 depois de ter perdido a ida por 1-0. Na ida, vale lembrar, jogou com o time misto, porque no meio do caminho tinha a primeira partida da semifinal do Brasileirão contra o Fluminense, da categoria, né? E hoje reverteu, tinha perdido 1-0, reverteu fazendo 6-0 no CTR Pelé. Mais uma grande atuação de Luca Meirelles, uma ótima atuação do Padula também, que deu 3 assistências. O Matheus Xavier fez 2 gols, o Murilo Pará fez um grande jogo também, enfim. Um jogo coletivo muito forte do Santos hoje, que não deixou o bom time do Ituano chegar. Tá? O time do Ituano até, eu posso estar sendo injusto porque eu só vi os 2 jogos contra o Santos, mas é uma equipe que não tem tanto talento individual, é mais uma equipe que é muito bem organizadinha e é um trabalho do técnico que é muito bom. Não sei se o técnico é muito bom, mas o trabalho dele, Vanderlei Domingos, o nome dele, trabalho muito bom. Que hoje acabou que pegou o Santos, que não deixou o time dele jogar, e o Santos é um time melhor, fez valer a sua vantagem. Agora está nas semifinais, enfrenta a Ferroviária, tá? Que já enfrentamos esse ano no Campeonato Paulista, na fase anterior, né? Na terceira fase de grupos. E, enfim, confronto dificílimo, mas a gente vai falar dessa partida de hoje, tá? Antes eu só vou falar rapidinho das semifinais. São Paulo também está nas semifinais. O outro confronto é Corinthians e Palmeiras, né? Que se enfrentam no dia 8. Dia 8 é terça-feira, eu acho, se eu não estou enganado. Terça-feira. Não sei porquê, na terça, pelo menos é o que diz o futebol do interior. Eu estou olhando a tabela aqui. Já que a semifinal já acontece no sábado, né? Até teria tempo de descanso, né? São alguns dias aí. Mas enfim, tá? Então a outra semifinal, ou São Paulo, São Paulo, ou Palmeiras ou Corinthians, os 3 dos 4 grandes aí nas semifinais, né? Mas, e rapidinho também, ainda vou falar da outra fase, né? A gente enfrentou a Ferroviária, como eu já falei. A Ferroviária passou em primeiro do nosso grupo, né? Na fase anterior, com 13 pontos. Mas a campanha é somada no campeonato inteiro até essa fase. Então, por isso o Santos decide em casa, tá? Joga o primeiro jogo, dia 12, lá em Araraquara. Aliás, eu nem sei se é em Araraquara, eu acho que é, porque às vezes os CTs não são na mesma cidade, né? Tipo o Red Bull Bragantino. Mas o Santos joga a primeira partida fora contra a Ferroviária e decide no dia 19 aqui em Santos, no CTR Pelé, e depois, dia 23, já tem a volta, né, da semifinal do Brasileirão contra o Fluminense. Então, são decisões aí em semanas seguidas. O Helder vai ter que saber dosar aí essa molecada, saber dosar, claro, qual vai jogar em cada jogo, não vai dar para ir força máxima em todos. Eu tava olhando aqui só para ter certeza, né, na 5ª rodada da terceira fase, a gente perde da Ferroviária por 1-0, né, lá em Araraquara. Mas na segunda rodada da outra fase a gente vence a Ferroviária por 4-1 no CTR Pelé. Os 2 jogos com os times titulares, tá? Então, uma vitória para cada lado. É um bom time que a gente vai enfrentar aí, tá? Rapidinho também, o Sub-15 eliminou o Ibrachina, né? Que até, lamentavelmente, a equipe do Ibrachina arrumou confusão lá antes de acabar o jogo. Mas, enfim, já não é a primeira vez, né? No Sub-20 também, há uns anos, quando o Santos vira, também arrumaram. O Santos empatou por 2-2 no Sub-15, tinha vencido a ida por 1-0, avança e pega o Corinthians na semifinal. Esse o Santos decide fora, tá? Joga o primeiro em casa contra o Corinthians, depois decide fora. E ainda, rapidinho, para finalizar, a Ferroviária, que é a nossa adversária, perdeu o primeiro jogo para o Novo Horizontino por 2-1 e venceu o segundo por 3-0, tá? Na semifinal, tá? Mas falando da partida, o Santos foi dominante do início ao fim, tá? Já começou em cima, já para buscar logo o gol. Com 20 segundos, o Guilherme Cruz já deu um belo cruzamento pro Luca, que cabeceou com muito perigo para fora, quase já fez o primeiro gol, que até demorou, entre aspas, um pouquinho para sair, que sai aos 12 minutos, né? Porque nesse tempo o Santos não tinha tido nenhuma outra boa chance, estava sempre com a bola, sempre na frente, mas não tinha tido nenhuma outra grande chance. E aí faz o gol quando o Padula faz a jogada pela direita, cruza, o zagueiro afasta mal e ela meio que cai, né, na linha do gol quase, e o Matheus Xavier vai lá e conclui. Aí o Santos já tinha vantagem, já igualou a vantagem, né? Iria para os pênaltis se terminasse 1-0, claro. Mas não demorou muito já para fazer o 2-0. E por que eu digo ainda que não demorou muito, né? Porque o Santos já estava fazendo esse gol sair, né? Mas principalmente em lances de inversão
tava acontecendo muito. O Padula pela direita lançava o Matheus Xavier pela esquerda, e o Matheus tem uma qualidade muito grande, né? Do primeiro toque ele já sempre tira o adversário, né? O primeiro toque dele já é dominando para frente, dominando para o lado, já tirando o adversário. E ele teve duas chances que ele demorou um pouquinho para travar, para chutar, e foi travado. E na segunda até pegou, acho que o tornozelo dele. Ele ficou um pouco que mancando no primeiro tempo. Mas enfim, nada que atrapalhasse muito. E aí logo em seguida sai o segundo gol. Aliás, antes de sair o segundo gol, o próprio Matheus perde um lance que o Luca faz uma grande jogada pela direita, cruza, ele vai completar e a zaga tira. A zaga tira, o goleiro defende porque ele dá um toquinho fraco, justamente acho que porque o tornozelo dele não estava legal, ele estava um pouco mancando. E aí, depois, o Luca faz o segundo passe do Padula, ele erra o domínio um pouquinho, colocando para a perna esquerda, só que aí ele gira o corpo, ajeita com calma, assim, não se desesperou, voltou, né? Tipo, ele dominou a bola e foi para trás. Aí ele girou para frente, olhou, tirou os 3 caras com a maior facilidade do mundo e fez 2-0. Os gols, tá? Só os gols, além da transmissão, estão lá na Santos TV, dá para você ir lá ver. E aí foi já bem mais tranquilo, terminou 2-0. O Santos ainda sofre um gol no primeiro tempo, foi anulado por causa de impedimento, que inclusive acho que é a única crítica que eu vou fazer nesse jogo de hoje. A partida só não foi perfeita, porque em 2 cobranças de falta, o segundo pau acabou gerando finalização espirituando. E contra o Fluminense já foi assim também, né, no gol de empate do Fluminense. Então acho que vale a pena ir nessa bola parada, principalmente faltas laterais, no escanteio nem tanto, mas faltas laterais aí, o Santos prestar atenção nisso. Foram alguns lances de perigo ali, não só hoje, né, contando o jogo do Fluminense também, mas nada que incomodasse também. E aí depois do segundo tempo, o terceiro sai numa bela jogada. O Murilo Pará hoje fez uma grande partida também, tá? Se os passes dele não geraram assistência, era sempre tipo a pré-assistência ou uma jogada de perigo, estava muito bem. Ele que já falou aqui no canal que gosta de enxergar o jogo de frente, né? Então, atrás dos atacantes, e foi isso que ele fez hoje, dando vários passes. O terceiro, ele dá um grande passe para o Padula, que chuta, o goleiro defende. Aí, no escanteio, o Matheus Xavier pega a sobra e manda de longe, o goleiro falha, faz 3-0. O quarto sai em seguida também, uma jogada pela direita. O Padula coloca pro Luca na frente do goleiro, um passe bem lateral, assim, nas costas do... Ele bem aberto, sempre nas costas do lateral esquerdo. O Luca invade com muita tranquilidade, faz o segundo dele. Até aí, não percam as contas, né? Matheus Xavier, Luca, Matheus Xavier e Luca. De novo, foram os gols. Aí o Santos já deu uma tranquilidade, mudou, o Helder colocou de uma vez só Luca Amaro, Vinícius Fabre, Murilo Teixeira. Não, esses foram que entraram depois, desculpa. Entrou antes. Primeiro entrou o PP Firmino, o Juninho, o Fabiano e o João Alencar. Eles entraram primeiro. E depois, de uma vez também, o Luca Amaro, Vinícius Fabre e Murilo Teixeira. E aí sai o quinto gol. Um belo passe do Juninho, que entrou querendo, né? O Juninho já fez uma bela jogada e finalizou, quase fez um gol. Depois ele deu assistência ao Luca Amaro, um belo passe em profundidade, um bom passe mesmo. O Luca Amaro faz o quinto. E o sexto sai numa jogada do Fabri, vira o jogo pro PP Firmino, que vira pro Vinícius Lira. O Santos foi da direita para a esquerda rápido e o Vinícius entrou e fez o sexto gol. Uma tranquilidade muito grande a partida em si. Então, repito, foi o Santos que fez essa partida ficar tranquila, tá? Uma atuação muito boa, que não tenho o que falar. Acho que o grande destaque, já falei, do Luca e do Matheus Xavier. O Padula fez um bom jogo, o Murilo Pará também. A defesa foi muito tranquila mesmo. O João Alencar, por exemplo, que ele entrou aqui, que eu falei, ele é zagueiro, entrou na lateral direita. E é um zagueiraço, já foi titular até no Sub-20, muito bom jogador também. Então, cara, esse time tem muito talento, uma geração muito boa, que pode ser até que não ganhe títulos. E eu torço muito para que ganhe, óbvio, que eu tô lá acompanhando sempre e obviamente sou torcedor. Mas tem muito talento aí, muito a se aproveitar. Tomara que avance de novo. Agora tem um confronto dificílimo nas semifinais do Paulista, claro, e ainda a volta muito difícil, mais difícil ainda, né? Porque o Fluminense é mais time até que a Ferroviária, mas confronto muito difícil também pelo Brasileirão. A gente espera que esses meninos continuem decidindo, resolvendo e conseguindo avançar, né? Então é isso. Agora vocês vão ficar com entrevistas aí do Padula, do Luca Meirelles e do Helder. Amanhã a gente volta. Valeu. Padula, parabéns pela vitória, pela classificação. O que falar depois de um jogo tão bom da equipe no geral, né? A equipe praticamente não deixou o Ituano jogar, né? A gente trabalhou bastante para isso. O primeiro jogo foi um jogo que a gente não foi bem, a gente não competiu, a gente acabou tendo muitas falhas e acho que isso foi o que deu mais vontade da gente entrar hoje, dar o máximo. Tanto é que a gente entrou com os pais, acho que isso é uma motivação a mais, né? Então, o jogo passado foi
a maior motivação para a gente entrar hoje e fazer o que a gente fez, que foi gols, a gente competiu bastante e trabalhou em equipe. Acho que isso é o mais importante para a gente chegar na final. Quantas assistências hoje foram? 3. Seu recorde. Acho que é. É. E agora, a gente, tirando a parte da brincadeira, claro, são jogos decisivos, né? Tem a Ferroviária pela frente em semanas seguidas, depois o Fluminense já na volta da semifinal, né? Como é que é para fazer para diferenciar, né, de um jogo para outro e se concentrar bem para todas essas decisões? Eu acho que são duas coisas mais importantes. A gente estudar os nossos adversários e ter a cabeça boa, ter a mentalidade boa. Porque na segunda fase, na terceira fase, a gente já enfrentou a Ferroviária, né? É um time muito qualificado, um time bom, um time forte fisicamente, então a gente tem que saber lidar muito bem com o time da Ferroviária. E contra o Fluminense, a gente sabe que, além do jogo ser na Vila, é uma semifinal de Brasileiro, é um jogo que todo mundo quer jogar. Então, eu acho que as duas coisas mais importantes é a gente estudar os nossos adversários e ter a mentalidade boa para chegar na final nos dois campeonatos. E se Deus quiser, a gente consiga ser campeão dos dois campeonatos. Luca, parabéns pela vitória, classificação. Depois de um jogo de ida difícil, né? Que vocês tiveram que reverter o resultado. Vocês esperavam, não digo facilidade, porque certamente não foi fácil, mas essa goleada tão larga? Acredito que nosso trabalho coletivo é muito forte, nosso time todo é muito forte, né? Tem grandes peças que a gente se ajuda bastante. Então, sempre quando a gente tem um placar adverso, como foi no jogo da ida, a gente procura se concentrar mais. Como sempre, vontade sobra no nosso time, então a gente procura concentrar mais, errar menos, para que possamos fazer grandes placares como esse. E agora a gente tem a Ferroviária, né? Vocês enfrentam na semifinal. Depois, são 2 semanas seguidas, depois já a decisão do brasileiro, né? A semifinal. Como é que é para concentrar, né, em tantas partidas seguidas assim decisivas, né? Como eu acho que eu acredito que eu falei na outra entrevista aqui, é se recuperar o mais rápido possível, sempre estar concentrado, treinar bem, porque como a diretoria fala aqui, o que faz no treino faz no jogo, então se recuperar bem, estar concentrado para os jogos. A gente sabe que, como eu falei também no outro vídeo, cada jogo vai ficando mais difícil, então é sempre estar bastante concentrado, coletivo, concentrado pra caramba, para ir melhor no jogo cada vez mais. E para finalizar, vocês já enfrentaram a Ferroviária, né, nesse campeonato, nessa edição. Claro que agora é um jogo diferente, mas você acha que dá para tirar alguma coisa das outras partidas para utilizar nessa semifinal? Claro, a gente sempre tem, a gente já enfrentou eles, como você falou, a gente tem atalhos no campo, a gente procura usar o que já foi usado, que deu certo, né? E procurar nova estratégia para poder fazer uma grande partida lá e começar o primeiro jogo da semifinal do Paulista muito bem. Professor, parabéns pela vitória, classificação, semifinal agora, a gente já sabe que vai enfrentar a Ferroviária, né, o adversário da semi. Como é que foi, antes de você projetar já esse próximo confronto, como é que foi essa goleada, né? Te surpreendeu essa vitória tão larga hoje? Então, primeiramente, dar os parabéns aos atletas que entenderam bem a importância do jogo, né, desse confronto, a seriedade e dentro da estratégia cumpriram bem aquilo que foi planejado. Então, méritos como do grupo, né, dessa união e fez com que nós chegássemos ao objetivo da semifinal. A gente retorna de mais um ano, né? Em 2022 nós tivemos também. E agora sabemos o adversário, nós já enfrentamos. Todo respeito, é uma grande equipe, chegou com méritos também. E então a gente tem que saber o próximo confronto, saber a nossa qualidade e neutralizar a qualidade do adversário para que nós possamos chegar aí a tão sonhada decisão, levar o Santos a uma vaga de Copa do Brasil. Então a gente espera, feliz pelo momento, e a partir de segunda-feira a gente foca aí na Ferroviária. Temos um tempo para recuperar os atletas, né? Porque é uma maratona de jogo de brasileiro e Campeonato Paulista. É muito intenso para os atletas, né? Então a gente sabe que é muito difícil, mas feliz pelo momento, pela entrega do grupo, pela essa união. E a gente espera aí, se Deus quiser, passo a passo, jogo a jogo, a gente buscar o nosso objetivo. Já que você citou, professor, como é que vai ser agora essa sequência que tem Paulista em finais de semanas consecutivos, né, depois a decisão do Brasileirão já em cima, a decisão, claro, da semifinal. Como é que é para fazer os atletas focarem primeiro no Paulista, esquecer um pouquinho o Brasileiro e já essas decisões em sequência, né? Então, eu acho que agora, como você falou, nós temos ainda um espaço para pensar mais agora no Campeonato Paulista, focar para o Campeonato Paulista, e depois a gente pensa no Brasileiro.
né? Nosso momento agora se volta para o Campeonato Paulista, uma equipe que tem jogadores qualificados e a gente tem que saber neutralizar o que eles têm de melhor para que nós possamos chegar no nosso objetivo, que é a grande decisão. O Santos, a gente sabe que não chega há 10 anos uma decisão do Sub-17, então a gente está bastante empenhado em buscar o nosso objetivo e essa geração que é talentosa aí, nos colocar aí sem dúvida com muita humildade, com muita responsabilidade, respeitando a Ferroviária, que tem um excelente trabalho, fazer um grande jogo nesses duas semifinais aí e ser merecedor de uma decisão.